Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Seu idioma é o holandês. Resposta: Espanha. Sim, com certeza você deve pensar que os brasileiros são os mestres quando se trata de falas absurdas. Você já deve ter visto alguém próximo de você dizer alguma burrada, seja por ignorância ou por desdém de algum assunto. Nesse vídeo você verá algumas pessoas que ficaram eternizadas na história por causa de algumas frases burras ou, no mínimo, absurdas. Você gosta de história, curiosidades e de como o ser humano pode ser inusitado às vezes? Então clique no gostei para ajudar o canal. Inscreva-se, que é muito importante para o canal crescer, e siga a página no Instagram, que tem sempre memes e novidades por lá. Sem mais delongas, estas são as maiores burradas já ditas na história. Se você gosta de história, assim como eu, deve saber que a França não costuma ganhar muitas guerras. Prova disso foi que o país chegou a ser invadido 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Uma frase dita por um general francês talvez explique um pouco disso. Em 1911, os aviões estavam começando a ser usados pelos exércitos do Reino Unido e da Alemanha. Não era algo comum, mas estavam começando a ser usados. Na mesma época, se pensava muito no exército francês começar a usar essa nova invenção. Foi então que um dos mais destacados e influentes generais franceses teria dito: "Os aviões são brinquedos interessantes, mas não têm nenhum valor militar." Essa frase fez o general ficar eternizado na história, trazendo consequências não só para ele, mas para toda a França. Ferdinand Foch viveria o suficiente para testemunhar o quanto ele estava errado e o quanto uma força aérea pode representar no poderio militar de uma nação. O quinto lugar não é bem uma frase, mas sim uma pergunta. Ela foi dita pelo empresário Harry Warner, que pelo nome você já deve deduzir que ele era um dos donos da Warner Bros. Bem, a empresa já era uma das maiores produtoras de filmes na década de 20, quando o cinema mudo vigorava. Em 1927, o cinema falado estava surgindo, e o Sr. Harry Warner acreditava que aquilo seria uma moda passageira, e disse a um jornal: "Quem diabos quer ouvir a voz de um ator?" Esse pensamento não era exclusivo do empresário, mas muitas pessoas da época também pensavam o mesmo. Mas no caso de Harry Warner, ele viveria até 1958 e testemunharia grandes filmes falados, como Casablanca e O Vento Levou. Com certeza, quando perguntavam a ele sobre isso, ele devia pensar: "Que essa merda aí, porra." No final do século XIX, o mundo passava por transformações e muitas invenções surgiam por todos os cantos. Uma delas era sonhada por muitos homens há séculos: uma máquina que pudesse voar. Bom, essas invenções eram constantemente levadas até o empresário britânico William Thompson, que havia investido em muitos projetos físicos e eletrônicos no século XIX. Porém, em relação à máquina voadora, ele sempre dizia: "Nenhuma máquina que seja mais pesada do que o vento poderá voar algum dia." Bom, podemos até perdoar, porque ele era um homem do século XIX, que apesar de inovador, pensava como uma pessoa de sua época. Mas é inegável a burrada que aquela frase representa hoje em dia, visto o advento do avião e outras máquinas capazes de voar e que hoje em dia fazem parte de nossas vidas. A indústria musical é uma das indústrias mais concorridas no mundo, e na certa muitos já entraram nela e se decepcionaram devido à rejeição. Mas, por muitas vezes, os empresários desse meio se mostram equivocados em relação a isso. Em 1962, uma banda recém-formada se apresentou em uma gravadora chamada Decca Records. A banda era formada por 4 jovens que usavam uma guitarra. Logo após a apresentação, a banda foi rejeitada pelos donos da gravadora, que afirmaram: "A música de vocês é ruim. Aliás, a guitarra já está passando de moda."
Bom, não preciso dizer o quanto essa frase é absurda, principalmente naquela época, mas o que mais impressiona é que essa banda rejeitada era nada mais nada menos do que The Beatles, uma das maiores bandas de todos os tempos. Bom, não preciso dizer o quanto esses caras devem ter tido pesadelos vendo os bilhões que eles perderam, não é? Uma das grandes invenções da Segunda Guerra Mundial foi, sem dúvida alguma, o computador, que na década de 40 já era visto como uma das mais avançadas formas de tecnologia. Na época, um PC poderia ocupar uma sala inteira e ter uma tela minúscula. Uma revista de invenções de 1949 um dia disse sobre o advento e futuro do computador, até que em um de seus artigos, uma frase referente a 50 anos no futuro foi dita: no futuro, os computadores irão pesar mais de 1,5 toneladas. Só para você ter uma ideia, esse seria o peso de 2 Fuscas Volkswagen juntos. Bom, hoje em dia essa afirmação é vista como uma coisa sem visão e de um ostracismo sem tamanho, mesmo para os padrões da época. Uma prova que essa frase é equivocada é o fato de você estar vendo esse vídeo em um PC, tablet ou celular, oriundo dos primeiros computadores, que com o tempo foram evoluindo e se tornando mais acessíveis à população. Essa frase foi sem dúvida a maior burrada escrita do século XIX. Em 1876, o inventor Alexander Graham Bell enviou sua maior invenção a uma empresa para ser financiada. Após alguns dias, essa empresa enviou uma carta ao Sr. Graham Bell. A sua invenção tem muitos defeitos para ser considerada um meio de comunicação. Este artefato não tem e nunca terá valor nenhum para ninguém. Mas que artefato era esse? Bom, era o telefone. Preciso dizer mais alguma coisa? E só para constar, essa frase hoje em dia está exposta em um museu, mostrando que apesar dos nãos que você pode receber, você pode mudar o mundo, assim como o telefone mudou o mundo desde sua invenção. A frase que ocupa o primeiríssimo lugar é a prova de que a falta de visão para uma empresa pode significar o seu fim. Na década de 70, a empresa Digital era uma das maiores no ramo de tecnologia. Seu presidente e dono era Ken Olsen, um homem muito respeitado e procurado pelos principais inventores. Na época, a maior novidade do mundo era o computador, que na ocasião já era muito menor do que nos anos 40. Muito se falava sobre a venda de computadores a domicílio, que segundo alguns seria o futuro da computação. Nesse momento foi que o empresário Ken Olsen teria dito: não há nenhuma razão para alguém querer um computador dentro de casa. Sobre essa afirmação, não se pode dizer que era um pensamento comum da época, já que, como foi dito antes, já se pensava muito sobre a venda de computadores ao público. Foi uma das mais vergonhosas frases já ditas por um empresário, e hoje sabemos o quanto o computador em casa é necessário, além de outras tecnologias que podemos ter por perto e que facilitam as nossas vidas. E é isso, pessoal, lembrando que se você gostou do vídeo, é só deixar o like e se inscrever no canal. Comente se você acha que eu não mencionei alguma frase, e sem mais delongas, me despeço e valeu!